Olá, estamos começando mais um programa Vida em Foco na sua companhia nesta segunda-feira. É uma alegria, viu, estar na sua companhia. Você me acompanhando via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, pela Sky também estamos, para você que nos acompanha. E hoje nós vamos falar de alguns temas que são muito importantes, como a gentileza. Gentileza gera gentileza, se você concorda com isso ou não. Bom, mas já a gente vai conversar com o meu primeiro convidado que está aqui, que é o padre Cleiton Munhoz. Ele é vigário do Santuário Nossa Senhora do Carmo, aqui em Curitiba. Já vou falar com ele. Também vamos falar sobre uma escultura muito importante para a cultura afro, até porque nesse mês de novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E também vamos falar sobre saúde, entendendo a leptospirose, essa doença que dá por causa das enchentes que nós tivemos nos últimos tempos. Então, fique comigo, começando o programa Vida em Foco. Você concorda que a gentileza é algo que nos faz bem ou demanda muito esforço? Será que a gente pode chamar de uma virtude, Padre Cleiton? Seja muito bem-vindo, viu? Carol, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? A gente pode aprender a ser gentil, Padre? A gentileza não é natural. Não é, não? Não é natural. Nós temos registros impressos na nossa genética. Tá. A maioria deles dizem respeito a instinto de sobrevivência. Certo. A gente pode ser violento para defender a vida. Tá. A gentileza é algo muito recente na evolução da espécie humana. Nossa. Portanto, não é natural. Se aprende a ser gentil. Entendi. É um hábito que deve ser ensinado e praticado. É uma escolha. Entendi. Bom, mas então nesse caso, a boa notícia é que qualquer um pode aprender, Padre? Qualquer um pode aprender e todos devem ensinar. Que legal. Especialmente as crianças. Entendi. E como ensinar para as crianças? Porque eu fico pensando assim, se tem esse instinto, ainda tem a questão do entender mesmo, né? Do aprendizado da criança. As crianças têm um ímpeto, tem até uma fase da criança que tudo é meu, né? É meu, Sim. é meu. Ela tende a não partilhar. Sim. Eu costumo contar uma historinha para as crianças. Por exemplo, quando eu tenho um pacote de bolachas, está aberto, e eu não divido com ninguém, egoísmo. Tá. Quando eu tenho um pacote de bolachas aberto e eu partilho com os amigos, eu tenho a gentileza. Quando eu tenho um pacote de bolachas fechado em casa e eu resolvo abrir para partilhar com quem precisa, generosidade. Nossa, A gente consegue legal. estabelecer as diferenças. A gentileza deve ser ensinada porque é realmente uma retração do impulso da natureza. Então a gentileza você perguntou se ela é uma virtude? Sim, ela é uma virtude. Porque se aprende e porque se ensina. Tá, toda virtude pode ser aprendida. Toda virtude pode ser aprendida por qualquer pessoa. Entendi. Vamos falar um pouco dos benefícios? Porque eu sei que já que a gente está falando de instinto de sobrevivência, Padre, né? Me permita, se a gente de alguma forma conseguir mostrar que isso também é bom, por mais que seja um pensamento um pouco egoísta isso que eu tô falando, né? Mas atinge o coração também, não é? Atinge o coração. Olha, tem benefícios em todos os âmbitos. A gentileza, ela é a base da sociabilidade. Não pode haver polis, cidade, sociedade sem gentileza. Porque ela é o que nos garante que não haverá uma violência de todos contra todos. Como é na natureza, por exemplo. Mas do ponto de vista pessoal, olha, a gentileza, ela pode ajudar na autoestima, porque atos de gentileza despertam no outro atitudes também de gentileza. Então melhorar a autoestima, pode trazer paciência, calma, enfim, são tantos efeitos que eu diria que escolher ser gentil é um ato de inteligência emocional, para além de tudo. Entendi. Então, a prática da gentileza é que vai dar esses benefícios. A prática da gentileza, não. Olha, quando eu, por exemplo, eu vejo alguém e sinto... me coloco no lugar dela, eu tenho empatia. Tá. Mas a empatia sozinha não me leva a uma atitude. Certo. Quando eu decido me mover em direção a alguém que está sofrendo, por exemplo, para tirá-la daquela situação de sofrimento, de sanar a sua dor, é um ato de compaixão. Certo.
Gentileza são pequenos atos, são menores do que a compaixão. São atitudes dóceis, desinteressadas, gratuitas, de amabilidade, de serviço ao outro, que não tem a pretensão de mudá-lo. Veja, por exemplo, abrir uma porta para alguém, entregar uma flor. Hoje eu estava no supermercado pela manhã, tinha uma pessoa muito irritada na minha frente do supermercado, motivos fúteis. E quando eu cheguei, eu vi que a operadora de caixa, ela ficou ferida. Ela é ser humano, não é nossa escrava, não é nossa empregada, é minha irmã. Eu cheguei para ela, tá tudo bem, moça? Quer conversar sobre isso? Ela se espantou que eu me interessei pela dor dela. Ela reagiu assim? A gentileza tem esse poder, porque ela é sempre inesperada. Ela desarma as pessoas. Entendi. Ela desarma as pessoas. Não há agressividade que se sustente diante de um gesto de gentileza. Desarma. Mas isso é forte, porque isso torna a gentileza de alguma forma um poder. É muito poderosa. Veja, como eu disse que gentileza são pequenas atitudes, eu preciso dizer para as pessoas, a gente precisa voltar a acreditar no poder das pequenas coisas. Elas têm muito mais poder do que a gente imagina. Veja, pequenas mudanças de rota podem mudar grandes destinos. Sim. Se eu estou num navio e quero ir daqui para Londres, essa é a rota. Se eu altero aqui no princípio em 0,5 grau, parece tão inofensivo, mas no longo da linha eu não vou mais no meu destino. Então veja, pequenas atitudes podem mudar tudo. A gentileza pode salvar um casamento, pode melhorar o ambiente de uma família, pode melhorar o trabalho em casa, na empresa, pode melhorar o trabalho de uma comunidade, pode salvar uma cidade. Padre, então assim, eu acredito que os desafios, eu ia até perguntar na área da família, né? Casamento, família. Uma família que tem os conflitos. Não é fácil aplicar a gentileza por aquilo que o senhor falou lá no começo, que não é natural. Ou seja, além de ser um esforço, eu vou ter que fazer um esforço, sei lá, 2, 3 vezes mais, sei lá quantas vezes mais, porque a outra pessoa ou aos meus olhos não merece, ou não está recebendo aquele ato de gentileza. Como que funciona essa ida? Saiu a gentileza de mim para o outro, que está fechado, rancoroso? É muito importante eu saber aonde eu quero chegar, o que eu quero obter. Então, por exemplo, eu quero ter uma família que tenha paz, eu quero viver em paz. Este é o meu horizonte. Então, para viver em paz, eu preciso saber que passos devem ser dados. Certo. Por exemplo, eu preciso escolher se eu quero ter razão sempre ou quero ter paz. Se eu quero vencer sempre, se eu quero ter paz. Se eu quero tudo pra mim ou se eu quero ter paz. Então, as pequenas atitudes, sim, exigem esforço. Sim, exigem dedicação. Às vezes exigem engolir a nossa verdade, engolir a razão, não querer estar certo. Em outras palavras, se eu sei como é importante aquilo para o qual eu quero alcançar, para onde eu quero chegar, que eu quero viver, então eu pago o preço para chegar lá. Sim. Então, às vezes, as gentilezas são o preço necessário a ser pago para se alcançar a vida que eu quero alcançar. Quem não sabe o que quer viver, quem não tem noção de que vida quer levar, nunca vai entender o valor que se paga pelas decisões que tomamos. Toda decisão tem um preço. Falar tem um preço, calar também. Ser agressivo e egoísta tem um preço. Ser generoso e amável também. Quando eu consigo ter noção de qual resultado cada ação vai gerar, eu vou ter clareza de qual preço eu quero pagar. E é gratuito. Veja, se eu sou generoso para obter, ela é contagiosa. Mas se eu sou generoso para que o outro seja comigo, para obter vantagem, já não é mais generosidade. Entendi. Não é mais gentileza. Tem que ser gratuito. Tem que ser espontâneo. E esse assunto é profundo, né, padre? Começa a vir um monte de... Você vai falando, vai vindo na minha cabeça. Porque, assim, você falou, é importante saber onde quer chegar. Então, aí eu já me pergunto, será que as pessoas sabem onde querem chegar? Estão perdidas? Ou será que não admitem para elas mesmas que elas estão contando que querem chegar lá, mas no fundo não querem? Aquela história assim, eu quero a paz. Mas no fundo o que eu quero é ter razão. Eu falei sobre isso na missa ontem, veja. Não há nada na vida que se obtenha sem esforço, sem o que eu chamo de posicionamento ou preparo. Sim, muitas pessoas não sabem o que querem. Tem gente que acha que a paz é uma mágica.
que de uma hora para outra Deus vai mandar uma energia que vai mudar um ambiente conflituoso num ambiente pacífico por mágica. Milagre. Deus faz milagres. Milagres nunca são mágicas. Deus nunca faz mágica. Então, assim, ter clareza de que vida eu quero levar é muito importante. Aqui pode ser um apelo para as pessoas. Meu Deus, que vida você quer levar? Porque a vida que a gente leva é resultado das escolhas que nós tomamos. Então, se alguém vive uma vida miserável, conflituosa, violenta, meu Deus, olha para suas atitudes e enxergue para onde elas estão te levando. Sim. Ou seja, de certa forma, nós temos essa possibilidade. E as pessoas pensam que às vezes são grandes mudanças necessárias. Nunca são grandes mudanças. As pequenas mudanças é que causam grandes resultados. Veja, por exemplo, na vida da família, de um casal. As pessoas pensam que as grandes crises separam os casais. E não é. Grandes crises fortalecem os casais. Grandes crises financeiras deixam o casal mais unido. Doença, enfermidade os une. O que separa casais são pequenas crises somadas. Ninguém tropeça numa montanha, Carol. Nós tropeçamos em pedrinhas. É verdade. São pedrinhas. Sim. Se os pequenos erros podem destruir, os pequenos acertos podem construir. Nossa, com certeza. Muito boa a nossa conversa, viu, Padre? Agradeço. Bom, conheça mais lá no perfil do Padre Cleiton Munhoz. Também está no Santuário Nossa Senhora do Carmo, aqui em Curitiba. Muito obrigada, viu? Sempre bem-vindo. É um prazer. Deus abençoe. Contem sempre conosco. Amém. E parabéns pelo programa, pelas pautas aqui abordadas. Tenho certeza que ajudam muitas pessoas. Obrigada, Padre. E olha, eu aproveito para te convidar, já que nós estamos falando de gentileza, nós teremos um momento para você praticar essa gentileza. Bom, nós temos agora no final do ano uma ação solidária, Ação Menino Jesus, que permite que nós possamos firmar a parceria entre Obra Evangelizar e Pastoral da Criança no projeto Abracei. Você recebeu na sua casa, você que é associado, recebe o nosso Jornal do Evangelizador, recebeu também um boleto amarelo, assim, ó. Bate o olho, já sabe que aquele ali é a doação extra. Por quê? Para te lembrar o quão importante é de nós firmarmos, porque são mais de 10 mil crianças todos os meses que nós ajudamos. Gente, isso é grandioso. Como o padre falava ali, uma ação pequena, que pode parecer... O que é o gesto de uma pessoa, você fazendo uma doação, frente a ajudar 10 mil crianças. Entende? Então, é isso que nós queremos mobilizar nesse final de ano aqui, praticamente, para que quando a gente estiver lá no dia 16 de dezembro, Natal Solidário, lá na Praça de Nossa Senhora de Salete, aqui em Curitiba, Alto de Natal, o Padre Reginaldo fazendo show, missa, adoração, a gente possa firmar este momento. Como é importante essa parceria. Pastoral da Criança junto com a Obra Evangelizar, graças a você, nosso associado e que nos ajuda nessa ação Menino Jesus, essa ação extra. Então, por favor, se você se tocou, nos ajude. E agora a gente faz um intervalo, tá? Mas não sai daí não, porque nós temos muita coisa ainda para você hoje. Sabe o que vai acontecer no próximo bloco? Vou falar para você sobre a afrodescendência. Então nós estamos no mês da consciência negra. Já eu volto. De volta nessa segunda-feira, e deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você mais gosta na nossa programação na segunda-feira? Eu vou te dizer, depois do programa Vida em Foco, que você não pode responder outra coisa, ó, pessoa brava aqui, né? Noite de louvor que tem hoje. Gente, noite de louvor sempre toca o coração, não é não? Como que a gente não vai conseguir ficar de fora disso? Então, nós estamos na segunda semana, lembrando que é a última série do ano. Então acompanhe conosco, nós estamos em pleno cerco de Jericó. Hoje, a mão de Deus que cura, nesta segunda semana, e teremos convidados de peso, viu, gente? Ó, Padre Francisco Amaral veio direto da Arquidiocese de Cuiabá, Mato Grosso, paróquia Dom Bosco. Ele é, além de padre, escritor, assistente eclesiástico da RCC. Ele tem algo muito forte com a consagração de Nossa Senhora, estará aqui com a gente. Também, Padre Fábio Francisco,
que vem da paróquia Santa Filomena, diocese de Franca, São Paulo, está sempre acompanhado por uma multidão presente na missa de cura e libertação que ele faz na paróquia. E nós teremos a presença de 2 jovens cantores, missionários, o Ramon e o Rafael, que inclusive vamos liberar para você um trechinho deles cantando. Acompanhe. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor é Rei, o Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Então você que está aí em Curitiba, região metropolitana, venha presencialmente ver esta dupla, ver os padres, rezar conosco. Juventude, vocês têm que estar aqui em peso. Olha só, 7 passos para cura e libertação. Em plena juventude, isso é um tesouro que você tem aqui conosco. E claro, para o Brasil inteiro, Juventude Nacional com a gente às 19 horas, aí no conforto da sua casa. Então, esse segundo dia da série, lembrando, Mãos que Restauram, é o tema do dia. Acompanhe conosco, Noite de Louvor, nosso grupo nacional de oração. Aproveito para dizer para você algo diferente aqui, uma matéria sobre sustentabilidade. Como nós devemos nos preocupar com isso, não só a juventude, né? Mas todos nós, porque afinal isso fala da nossa própria vida e do nosso próprio futuro. Acompanhe comigo. Sustentabilidade e educação caminham de mãos dadas. O projeto Ecopuro, purificador sustentável, tem como objetivo reaproveitar a água de uso doméstico, chamada de águas cinzas, e diminuir o desperdício, além de ser produzido com resíduos industriais e outros materiais de baixo custo. O mais importante nesse projeto não é o produto em si, que a gente chama protótipo, mas é todo o percurso metodológico que o aluno desenvolveu durante esse projeto. Ele estudou sobre reuso de águas, ele foi até o laboratório, identificou os materiais necessários, fez o planejamento, colocou a etapa que a gente fala de mão na massa e depois de montado, testou e viu que esse filtro era eficiente. A ideia desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Juazeiro do Norte foi uma das 9 finalistas do Prêmio Educador Nota 10. Entre mais de 2.600 inscritas, a proposta ficou em 3º lugar na categoria Sustentabilidade. Isso serve de inspiração para as outras instituições públicas de ensino ao incentivo da ciência. O projeto foi o único vencedor no Ceará e apenas 2 professores do Nordeste receberam a honraria este ano. Além do Ecopuro, que teve a participação dos 33 alunos do curso de Eletrotécnica, outra iniciativa da Paraíba foi premiada. Os resultados foram muito bons, nós ficamos muito felizes com os resultados do projeto, né, que chegou a uma premiação. Então, a gente vê que recebemos uma visibilidade, né, para a nossa instituição e para nós como estudantes. O prêmio foi criado em 1998 e escolhe os 3 melhores trabalhos em 3 eixos: sustentabilidade, direitos humanos e inovação e tecnologia. Todos os vencedores deste ano são de escolas públicas. Em todas as edições, foram mais de 80 mil projetos inscritos e 3 milhões de reais em premiação. Eu acho que é super importante essas iniciativas, todo mundo está de parabéns. Os estudantes, porque abraçaram essa ideia, os meus alunos aqui do laboratório, né? Todo mundo reunido é que a gente vai conseguir construir uma solução para a educação básica no Brasil. O Educador Nota 10 é considerado o prêmio mais importante da educação básica no Brasil. É associado ao Global Teacher Prize, prêmio mundial no setor. O objetivo é valorizar e reconhecer profissionais de escolas públicas e privadas. O profissional vai receber uma gratificação de R$10 mil. Em 25 edições, a iniciativa agraciou mais de 270 educadores em todo o país. E olha que uma das formas de sustentabilidade está mais próximo do nosso dia a dia do que nós pensamos, com o uso de composteiras que tendem a diminuir o lixo orgânico e você pode ter na sua casa. Acompanhe essa matéria.
Pensando em mais uma estratégia sustentável para diminuir o lixo nas ruas, a Prefeitura de Curitiba lançou no mês de novembro o programa Composte Curitiba, que vai distribuir gratuitamente composteiras domésticas para a população. Para a secretária municipal de Meio Ambiente, Marilza do Carmo, a solução sustentável vai poder destinar de forma correta os resíduos orgânicos da cozinha. A matéria orgânica, quando separada, ela também é um material que nós podemos dizer que é lixo que não é lixo, porque ele é um substrato que ele vira composto orgânico que pode ser usado para jardinagem, para hortas. Nesta primeira etapa foram distribuídas as primeiras 120 composteiras domésticas. E esse lixo da cozinha representa metade dos resíduos gerados pelas residências e com uma mãozinha pode ser transformado em um poderoso adubo para as hortas e jardins. É o que a Priscila, diretora de uma escola da rede municipal, vai trabalhar com os pequenos. Sair da teoria e ir mais para a prática, né? Então agora eles vão poder vivenciar realmente como funciona uma composteira, né? E como a gente vai poder aproveitar isso dentro da própria escola. A secretária Marilza, que também é professora, mostrou como é simples. Elas levam junto uma cartilha mostrando os materiais que são os orgânicos, basicamente casca de verdura, resto de alimento, que podem ser colocados na composteira. As minhocas agem ali transformando esse material em humus e dentro de 2 meses ele tem um composto que pode ser utilizado no jardim, enfim. É um caminho novo. Nós estamos distribuindo milhares de composteiras e tudo isso gera um adubo que pode ser usado nos vasos, nas plantas, nas flores. Na fila, a curitibana Ágata não vê a hora de estrear a composteira em casa. Ela, que já tem uma horta em casa também, já sabe bem o valor que é cuidar do planeta. Essa redução do lixo é muito importante para a gente ajudar o meio ambiente mesmo. Vai ficar do ladinho da cozinha, já vai ficar na mão ali para separar os resíduos. No mesmo evento, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, assinou o decreto que cria o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. Na prática, o plano tem o objetivo de minimizar a geração de lixo e ao combate a todas as formas de desperdício. E esse mês também é importante para o Dia da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro. Então nós separamos essa matéria a respeito de uma escultura que é importante para que nós pensemos a respeito deste tema. Acompanhe comigo. Depois de 4 meses de trabalho, a escultura de Nedina Alves Marques, a primeira mulher negra a se formar engenheira no Brasil, está na fase final de produção. As equipes do artista Rafael Sartori, responsável pelo projeto da escultura, realizaram a desmoldagem das peças, ou seja, a abertura dos blocos que estão em bronze nos moldes com as partes do corpo. Essa é uma etapa bastante importante, que é onde a gente vê o resultado da fundição que fizemos na semana passada. A gente faz a abertura e a gente vai ver se o bronze ele tomou a forma que precisava tomar. É um dos momentos mais importantes do trabalho, é esse. E é o de maior expectativa, porque é o resultado do trabalho ali das semanas anteriores. A partir de agora, começa a montagem das partes, com as correções necessárias e o acabamento da escultura. Os serviços começaram em julho e 2 etapas de fundição já foram concluídas. A gente começou com a modelagem em argila, depois veio a etapa de molde, e nós fizemos o molde dele, a reprodução em cera. A gente brinca que o bronze, a figura, ela nasce e morre 2 vezes antes de ficar definitiva no bronze, né? Então a primeira modelagem em argila, ela vai ser desmanchada. A segunda peça que é perdida é a cera. Ela é feita nesse bloco refratário, a cera vai para o forno, a cera se evapora, ela desaparece dentro do bloco. E aí que é vazado o metal dentro desse bloco e ele toma a forma que antes a cera preenchia. E agora, no bronze, ela vem de forma definitiva. A escultura está sendo desenvolvida no ateliê do Memorial Paranista, no Parque São Lourenço. Depois de pronta, ela será instalada em um dos bancos, aqui nas proximidades da Praça Osório, um dos pontos de maior circulação de turistas e moradores de Curitiba. A previsão é que a obra seja concluída até o fim de novembro ou início de dezembro. É um ponto bastante importante, bastante marcante da cidade e ela vai ficar eternizada nesse espaço. E eu fico bastante satisfeito com o local escolhido para a obra
ficar. De origem humilde, Enedina Alves deixou o nome na história do Brasil ao ser a primeira mulher negra a concluir a formação em engenharia civil, aos 32 anos, pela Universidade Federal do Paraná, em 1945. Entre as obras de destaque dela estão o desenvolvimento do Plano Hidrelétrico do Paraná, com ênfase para os projetos da usina Capivari Cachoeira, o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba. Profissionalmente a gente faz o que é pedido, sempre do ponto de vista técnico, da melhor maneira possível. Mas tem figuras que a gente acaba tendo simpatia e adotando mesmo, abraçando mesmo. E ela foi uma dessas figuras. E depois dessa inspiração, deixa eu te dizer que nós já estamos nos preparando para o 12º Retiro Nacional que vai acontecer aqui em Curitiba no próximo ano, fevereiro de 2024. Dias 24 e dia 25, que é sábado e domingo, acontece ali no Parque Barigui. E por que eu já estou te avisando agora? Porque você precisa fazer a sua inscrição, preparar a sua caravana, inclusive quem fizer a inscrição antes recebe um bônus aí de desconto, viu? Porque tem um desconto importante lá pelo site evangelizarepreciso.com.br para o primeiro lote. Então já se programe, já se antecipe, porque quando a gente se planeja, tudo sai mais bem feito, não é? Então, entre agora e faça sua inscrição. E nós iremos, depois do intervalo, conversar sobre saúde e entender mais sobre essa doença, a leptospirose, aquela doença dos ratos. Já eu volto. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco. Eu quero lembrar você que ontem nós estreamos aqui na nossa programação, nesse domingo, a consagração total à Nossa Senhora. Então, às 9h45, nós fizemos o primeiro dia de oração, hoje pela manhã novamente, e assim serão os 30 dias de oração como preparação para o dia 12 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então é o momento de você todos os dias estar conosco em oração. Nós temos para você às 9h45 e também no YouTube da TV Evangelizar. Então você que não consegue fazer pela manhã, pode fazer em qualquer hora do dia, não tem problema. O importante é que faça esses 30 dias consecutivos para no dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, você se consagrar. Também estamos na nossa grade e durante essa semana, às 6h35, o documentário Salvador Católica, 6h35 da tarde. Esse foi o material que nós gravamos na minha última peregrinação até Salvador e agora material exclusivo, produção original da TV Evangelizar para você peregrinar junto conosco, conhecer mais da fé, conhecer mais das igrejas, conhecer mais das comunidades que nós visitamos. Então acompanhe também pelo site da TV Evangelizar. Agora a gente fala sobre saúde, né? Sobre a leptospirose, apesar de focarmos aqui na doença, né, doutor Bernardo, é para que a gente possa justamente se precaver, né? Seja muito bem-vindo. Doutor Bernardo Almeida é infectologista do Hospital Marcelino Champagnat. Tudo bem? Muito obrigado. Agradeço. E acho que vem a calhar esse tema, porque nós tivemos vários casos esse ano de enchentes, não é? Essa aqui é aquela doença do rato, é isso? Exatamente. A principal via de transmissão da leptospirose é através da urina do rato. Que está na água ou não? Ele pode entrar em contato com a água durante essas enchentes. A urina do rato, ela seca, né, na rua, né, perto onde o rato, né, nos terrenos baldios, por exemplo. E o leptospira, ele fica viável durante meses. Então, mesmo uma urina de meses atrás, pode ainda transmitir a doença. O fato é que quando chove e principalmente quando ocorrem enchentes, fica mais fácil da urina circular pelo ambiente e entrar em contato com uma pessoa ou animal que também pode contrair a doença. Entendi. Então, esse caso
do contato com a pele já é o suficiente para a pessoa pegar? Como que é essa transmissão? O que é mais estabelecido é o contato com uma pele machucada, né? Então que tem algum corte ou alguma ferida, ou através do contato com as mucosas. Pode ser um contato indireto. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve contato manual com a água contaminada, ao coçar o olho ou pôr a mão na boca, já é suficiente para ocorrer a transmissão. Entendi. Então é algo que a gente precisa cuidar, não é? Com certeza. É por isso que sempre que houver contato com água potencialmente contaminada, e a água de enchente é sempre potencialmente contaminada. Não tem como saber, né? Não tem como. Partir do pressuposto que seja. Com certeza. É importante limpar, obviamente, principalmente se ocorre, por exemplo, uma inundação dentro de casa, vai ser feita a limpeza. Essa limpeza deve ser feita com botas, com luvas, para evitar o contato direto com esses fluidos potencialmente contaminados. Entendi. E sintomas? Após, em média, 7 a 14 dias após a infecção, mas isso pode ocorrer até mais precoce, 2 dias já pode ocorrer até 30 dias depois. Nossa, então é bem variável. Bem variável. Pode-se iniciar os sintomas, né? Então, às vezes, um contato lá atrás, um mês atrás, pode se manifestar um mês depois. Nem lembra mais que teve isso. Nem lembra. Mas o mais comum é em torno de 7 dias. Febre é o principal sintoma. Febre alta ou não? Febre pode ser alta, mas não é uma condição. Febre, calafrios, dor no corpo, dor muscular. Lembra uma gripe assim ou não? Lembra uma gripe, mas a dor muscular ela tem uma pista. Ela se caracteriza por ocorrer nas pernas, na panturrilha, predominantemente, e nas costas. Né? Então, uma febre que vem acompanhado dessa dor muscular nessas localidades deve chamar atenção pela possibilidade de leptospirose, principalmente se é nessa época. Né? Então, chuva ou ainda mais, se é alguém que teve contato, né, com um líquido potencialmente contaminado, ou uma pessoa que fica muito tempo em área urbana, na rua. Né? Então existem trabalhadores, por exemplo, que ficam muito tempo expostos na área urbana. Pessoal que trabalha com material reciclável, por exemplo, ou qualquer outra profissão que fica mesmo no dia a dia na rua. Isso daí aumenta a possibilidade da exposição e entrar em contato. Entendi. Até poça, enxurrada, essas coisas pode trazer, então. Não precisa ser grandes enchentes. Não precisa. Crianças brincando na rua é super comum. Calor e tal. Exatamente, junta tudo. Regiões onde as condições sanitárias são piores, né? Então, onde não há água encanada, onde também, novamente, onde ocorreu enchente, tudo isso propicia, a chance é muito maior de ocorrer da bactéria circular nessas regiões. Esses sintomas que você mencionou, doutor Bernardo, que a febre seguida com dor nas pernas, nas costas, ela perdura para a gente acender ali a luzinha do alarme, né? E procurar um médico? Ou como que é? Essa é a fase, vamos dizer assim, são sintomas que ocorrem com muita frequência, mas não são necessariamente graves, né? Então ela pode melhorar espontaneamente e muitas vezes a pessoa nem sabe que teve a leptospirose, passa por outra doença. Tá? Mas em torno de 10 a 15% dos casos pode complicar. E os sinais clínicos de complicação principais é a chamada icterícia, quando a pele fica amarelada. Né? O primeiro indício de icterícia normalmente ocorre no branco dos olhos. Então, quando ele começa a ficar as escleras, quando ela começa a ficar amarelada, é um sinal de leptospirose grave. Aí sim, sem dúvida nenhuma, buscar uma assistência. Então, intensidade dos sintomas. Amarelão, manifestações hemorrágicas, porque a forma grave ela pode cursar com sangramentos. Ou pessoas que tenham comorbidades importantes, né? Então, problema cardíaco, problema pulmonar, mesmo com sintomas mais leves de febre, calafrio, dor no corpo, é bom buscar uma ajuda, porque são as pessoas que mais complicam e que podem aí ser hospitalizadas. E como que é feito esse tratamento? É um vírus, não? É uma bactéria. É uma bactéria. É uma bactéria. O tratamento depende muito do diagnóstico precoce. Não há uma medicação específica para tratar da infecção. O tratamento é feito de suporte. Então, na medida em que complicações ocorrem, o suporte clínico é feito. Então, uma hemorragia, por exemplo, né, é dado uma medicação específica para isso. Se há problemas pulmonares, hemorragia pulmonar, muitas vezes até
ventilação mecânica necessária, medicações para manter a pressão arterial no nível estável. Esses são os casos graves. E a leptospirose, ela é grave, né? Então, 10 a 15% complicam e é sim causa de morte, uma causa importante de morte no mundo. Estima-se que 60 mil pessoas morrem de leptospirose por ano no mundo. Só que no Paraná, 20 pessoas já faleceram esse ano. Nossa, por causa das enchentes, provavelmente, ou não? Quando também. aumenta isso, esses Sem casos. dúvida. É uma doença considerada sazonal, né? Ou seja, ela não é estável, a ocorrência não é estável durante todo o ano. Tem períodos em que o número de casos aumenta, como a chuva. Mas até algo para a gente pensar mesmo na gravidade, porque se ela vem em determinadas épocas e ainda assim tem esse número, né, de mortes, quer dizer que tem que ficar atento, né? Certamente, é um problema sério, né, que é endêmico, de certa forma, no Brasil, ocorre todo ano, né? Tem lá alguns casos que ocorrem. E, lembrando, a maior parte dos casos não tem o diagnóstico definido. Porque passa batido, né? Aquela febre, aquele sintoma inespecífico. Isso seria um problema maior para essas mortes ou não? É um problema maior, porque uma das causas da morte é a busca tardia por assistência, né? Então, aquela pessoa que não imagina que possa ter o diagnóstico, às vezes já está amarelado, mas pensa que é outra coisa, pensa que é uma hepatite, por exemplo, por outra causa, não vai atrás e quando busca uma assistência já é numa fase tardia. Entendi. Isso piora o desfecho, sem dúvida nenhuma. Então, o subdiagnóstico, sim, ela está vinculada a aumento na mortalidade do ponto de vista populacional. E geralmente não se usa antibiótico nesses casos? Existem antibióticos, né? Existem antibióticos, sim. Os casos leves a moderados, quando há fatores de risco, se usa um antibiótico relativamente comum, que é a amoxicilina, né? Os casos graves, eles podem necessitar de outros tipos de medicação, antibióticos endovenosos. Então, sim, eu até me confundi anteriormente falando que não havia um tratamento específico. Mas existe nesse caso. Mas existe sim. A leptospirose, como uma infecção bacteriana, ela tem tratamento e nessas fases onde há uma maior possibilidade da bactéria circular na população, deve ter uma alta suspeição clínica para iniciar o tratamento também numa fase precoce, principalmente nesses casos mais intensos ou quando possui algum fator de risco. Então, os casos leves a moderados, o antibiótico via oral já é suficiente. Para os casos graves, antibiótico endovenoso em tratamento hospitalar é o indicado. E, doutor Bernardo, para identificar esses sintomas, a pessoa que está suspeitando, é recomendado ir em um infectologista? Ou é fácil identificar em qualquer área médica, né? Como é uma doença relativamente prevalente em determinadas épocas do ano, um médico que atende a atenção primária em geral, então clínico geral, médico de família, ele deve estar habilitado para fazer o reconhecimento e levantar a suspeição clínica, iniciar a terapia quando indicado ou encaminhar os casos mais graves. Mas, geralmente, os casos mais complexos, que necessitam de hospitalização, aí sim é indicado um acompanhamento ou do infectologista ou até eventualmente do médico intensivista, que é especializado em unidade de terapia intensiva. Muito bem. Agradeço sua presença. Dr. Bernardo Almeida está no Hospital Marcelino Champagnat, que é o contato que aparece aí no Instagram para você, infectologista. Então, se tiver mais alguma dúvida que eu não respondi aqui para você, por meio do nosso convidado, aproveite para tirar suas dúvidas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vindo. Lembrando para você que nós temos na nossa programação hoje Noite de Louvor, temos Salvador Católica e permaneça conosco na consagração total a Nossa Senhora pelos 30 dias, tá? Todos recados importantes. Quero finalizar com imagens de Cascavel. Você que me acompanha pelo canal 50.1, viu? 50.1. Se tem alguém aí, que não sabe, tá querendo saber, tem parente lá em Cascavel querendo assistir, passa para eles o número da TV Evangelizar. E volte comigo amanhã. Amanhã temos mais 3:30 da tarde, tá? Beijo, fica com Deus.